Olá pessoal, boa tarde, para mim aqui é bom dia. Vamos dar continuidade aí, né, à última aula sobre ciclos frigoríficos por compressão a vapor. E aqui a gente já falou o ciclo de Carnot de refrigeração, o ciclo simples, né, que a gente na última aula fizemos bastante variação, né, da temperatura do condensador, a temperatura do evaporador, superaquecimento, subresfriamento. A gente fez um exercício mostrando bastante as reversibilidades que podem acontecer. E agora a gente vai falar um pouquinho dos ciclos de múltiplos estágios de pressão, ok? Então já vou pular lá. Perfeito, ok? Vou tirar aqui um pouquinho a câmera. Então o que acontece, pessoal? Um ciclo de múltiplo estágio de pressão, normalmente a gente vai ter mais daquelas duas pressões. Então eu tenho uma pressão de alta, que é a pressão do condensador, que está entre a válvula de expansão e, na verdade, entre o compressor e a válvula de expansão, né? Então, tá a maior pressão do ciclo. E temos uma pressão de baixa, que está depois da válvula e até o compressor, que está do lado do evaporador. São essas duas pressões, ok? Ciclos de múltipla pressão, no geral, o que tem de ocorrer com eles, né? Qual que é a motivação deles? O primeiro é que eu posso ter diferentes outros evaporadores que, pelo menos para trabalhar com a temperatura do evaporador em diferentes outras condições. Então eu não posso manter uma única pressão no evaporador. Então eu tenho que ter mais de um evaporador, mais de uma válvula de expansão. Então imagine ali, né, um supermercado. Eu teria uma parte onde tem os frios, os balcões, né, de apresentações. Uma outra é uma câmara de estoque, né? É um congelado, mas não tão congelado assim. E outras onde eu tenho produtos, né, resfriados propriamente dito, congelados, ok? Então eu tenho mais de uma pressão. Então eu teria mais de um evaporador trabalhando em outras pressões. Uma outra questão também, né, que ocorre, a gente deve ter notado na última aula, se mantendo a temperatura do condensador constante, né? A pressão do condensador. Eu falo temperatura, mas é modo de falar. E vou reduzindo a minha temperatura de evaporação, né? A gente viu que se forma uma quantidade muito enorme de gás flash e eu vou tendo também que comprimir todo aquele gás no final, né? Isso aí vai aumentando o trabalho. Será que eu não poderia tirar parte desse gás no meio do caminho, ok? Então o que vai acontecendo? A gente percebeu que vai ter um aumento das compressões, né? Aqui a gente viu para vários fluidos, né? A gente fez uma brincadeira. A gente percebeu que para alguns fluidos não tinha tanta complicação, principalmente a temperatura de saída. Então vamos pegar aqui o caso da temperatura 2, né? Eu estou considerando só o 2S, que seria o isentrópico, ok? Só para a gente avaliar. A gente percebeu que para alguns gases, esse aumento de temperatura, né, do exercício 2.4, a temperatura aumentaria pouco. Só que para outros, a gente percebe que essa temperatura aumenta drasticamente, como o caso da amônia, ok? Então eu estou com uma temperatura excessivamente alta, ok? Nessa zona aqui, que complicaria, né, o meu compressor, todo o sistema. Então essa é uma outra motivação, às vezes, para ter ciclos de multipressão, ok? Para amônia, normalmente o que é feito é a carcaça do compressor ela é refrigerada e se trabalha em mais de uma pressão, ou seja, o compressor trabalha com em múltiplos estágios de compressão. Mas existem algumas formas também que a gente pode refrigerar isso sem ser um trocador externo, né? Ok? Então, a primeira motivação é a questão de ter evaporadores em condições diferentes, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho um único condensador, né, um conjunto de condensadores trabalhando na mesma pressão, onde
parte de um fluido eu vou utilizar nessa pressão intermediária, vamos dizer uma questão de hortaliças, e a próxima, né, se eu continuar a expansão daqui, eu utilizaria na região de congelados, ok? Então essas seriam as motivações. Então, pessoal, o que vai acontecer, né? Então aqui eu estou visualizando um gráfico pressão, entalpia, onde eu tenho a pressão do condensador, uma temperatura, uma pressão intermediária e uma pressão de evaporação, ok? Vamos primeiro aqui para esse esquema. Se eu pegar e for diminuindo essa pressão aqui, né? O que vai acontecer? Deixa eu ver se consigo utilizar. Ok. Então, se eu expandir até aqui, a produção de gás flash é essa região, tá bom? Se eu diminuir minha pressão e utilizar essa linha aqui agora, a produção do gás flash é essa daqui, né? Então, se a gente vai percebendo que os títulos vai aumentando, né? O título, ou a massa de vapor sobre a massa total. E se eu for expandir daqui até aqui, isso aqui tende a aumentar. Só que a gente comentou bastante que esse gás flash, né, o que é importante no sistema de refrigeração posteriormente é o líquido saturado, né, o líquido que está, ele que vai ganhar energia para roubar, né, aquela energia do ambiente, do evaporador, do outro fluido que está passando do outro lado do evaporador. Já o vapor saturado ele está ali só ocupando espaço, né? E a gente percebeu que o título, né, vai aumentando, só que a fração, né, de volumétrica do vapor é muito grande, ele está ocupando espaço, né, linha maiores que preciso. E posteriormente eu tenho que ficar comprimindo isso daqui, né, esse vapor, né, que a gente não utilizou ali, ok? Deixa eu apagar então isso aqui. Então, o fluido, né, o gás flash, que não possui capacidade própria de refrigeração, né, ele se encontra com o vapor saturado. Então, a ideia seria o seguinte, de vez de expandir daqui a aqui, será que eu não poderia expandir aqui até o ponto 3, e no ponto 3 eu faria um separador, tá bom? O gás flash, eu comprimiria ele, né, nessa pressão intermediária, como são gás líquido, eles vão se separar facilmente numa câmara de separação. Então, eu daí fazia a compressão dele nessa pressão intermediária, onde gastaria menos energia do compressor, e o líquido saturado, que estaria aqui, né, dessa mistura, depois eu expandiria ele. Olha que legal, né? Eu aumentaria o efeito frigorífico, né? Seria da linha 5 a 7, ao invés de fazer isso aqui. Então eu teria um ganho, né? Eu estaria levando menos quantidade de massa, ok? E além disso eu estaria aumentando o efeito frigorífico, tá bom? Seria isso aqui. Então, esse modelinho que a gente está vendo, o que a gente acabou de comentar aqui agora, está lá no outros slides, tem que apagar aqui. Seria esse sistema aqui. É um esquema de separação e compressão do gás flash. Tá bom? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou chegando lá da pressão do condensador, ok? Passo por uma válvula, né? Essa válvula aqui vai fazer a expansão até essa pressão intermediária, ok? Aqui eu vou ter o líquido saturado e aqui eu vou ter o vapor saturado. Então, de vez em passar tudo isso daqui, né? Para passar novamente a expansão, o que eu faço? Eu somente pego o líquido saturado, se a gente olhar aqui seria esse ponto, tá bom? E passaria ele para a expansão, para ir agora para o evaporador. Vamos ver aqui, ó. Expandiria ele aqui, tá bom? E já o caso do vapor, né? Eu comprimiria ele. Passado aqui pelo evaporador, pessoal, aqui, né? Nesse caso aqui, tem um compressor para essa linha aqui e um outro compressor para essa linha. Só que aqui eu estou levando lá para o meu condensador, né? Esse aqui seria o compressor, que a gente pode chamar de alta. Posteriormente aqui eu teria meu evaporador, iria para o meu compressor de baixo e os dois aqui levariam para o meu condensador, tá bom? Essa seria a sacada da remoção do gás flash. Então, esse exercício 2.5, né? Vou trabalhar com R22, ok? As pressões menos 30 do evaporador, menos 30 e do condensador 35, uma capacidade térmica de 150 kW. Vou
adotar que seja isentrópico, então eu vou pedir temperatura na saída do compressor, vazão máximo do refrigerante no evaporador, a potência do único compressor, o COP de refrigeração e a vazão volumétrica na aspiração do compressor, tá bom? Isso aqui vai servir de exemplo para o nosso próximo exercício. Então, pessoal, aqui não tem nenhuma coisa que a gente não conheça, tá bom? Possivelmente parecido com os exercícios anteriores. Então, 35, 30, vou lá achando minhas propriedades, né? Essa pressão aqui está 1163, a pressão de alta está 1163, a pressão de alta está 1355. Agora eu vou achar minhas propriedades de interesse, lembrando que aqui o título é igual a 1, aqui ele não falou nada sobre resfriamento, o título é igual a 0, a entropia de 2, nesse caso eu estou assumindo igual essa entropia, né? E a gente vai resolvendo o processo como a gente já vem conhecendo, tá bom? Aqui eu já vou passando batido que não tem por que eu ficar fazendo os comentários. Então eu já acho a entropia do ponto 2 e a temperatura do ponto 2. Mesmo assim, ó, essa temperatura aqui para esse caso tá chegando, tá no limite, tá bom? Que seria a máxima temperatura do ciclo. Posteriormente eu sei que T4 igual a T1, né? Que é a temperatura de mudanças. As pressões eu já conheço. E para achar a entalpia aqui, né? Eu sei que essa entalpia aqui vai ser igual a essa. Ok? Todas as propriedades foram obtidas no ES. E aqui, ó, pessoal, é a resposta do nosso item A, né? Máxima temperatura. Então agora para achar a vazão máxima, né? Passando pelo evaporador, eu conheço a carga térmica, ok? Sei que é 150, então isso aqui é 150. E eu tenho que calcular o efeito frigorífico daqui a aqui. Nesse caso, a entalpia de 1 menos a entalpia do ponto 4. Tá bom? Já conheço os valores, faço a substituição e acho a vazão máxima. Tá bom? Então agora eu já sei a entalpia do ponto 2 e a entalpia do ponto 1. Um balanço de energia, aqui eu fiz o trabalho específico, tá bom? Aqui seria H2S menos H1, ok? Faço substituição e eu sei que o trabalho específico, né, é 54,1. Só que eu quero achar a potência, né, em quilowatts, que a grosso modo é muito similar à potência elétrica, ok? Então eu multiplico a massa vezes o trabalho específico. A massa a gente sabe que é 1,003 e esse trabalho aqui a gente achou como 54,1, ok? Como aqui é quilojoules quilograma, quilograma segundo, o quilograma simplifica, sobra quilojoules por segundo e eu tenho meu valor em quilowatts. Pronto, aqui agora eu posso calcular o COP, definição, né? Carga térmica sobre a potência elétrica ou trabalho, né? Inserido no eixo. E achei um COP de 2,76, tá bom? No caso da vazão volumétrica na aspiração, né? Eu pego meu volume específico lá na entrada do compressor e multiplico pela massa, né? Eu vou saber a vazão volumétrica. Então a vazão máxima é 1,003 kg por segundo. O volume específico é 0,13464, tá bom? Aqui, se vocês quiserem também, vocês podem fazer vazão máxima dividido pela densidade, né? Que é o inverso aqui do volume específico. E eu achei 136 litros por segundo, aproximadamente, tá bom? Então esses valores aqui vai ser utilizados para a gente avaliar agora o exercício 2.6, onde a gente vai inserir uma câmara, né, de separação. Então, utilizando o exercício anterior, com a mesma temperatura de evaporação e condensação, ainda utilizando o R22, e mesma carga térmica no evaporador, suponha utilizar uma câmara flash, né, que é o nome, que trabalhe com uma pressão de 498, ou uma temperatura de saturação próxima de zero. Já já a gente vai falar qual que seria essa pressão intermediária ótima, tá bom? Então ele vai pedir a potência, o COP e a vazão, ok? E a gente pode até verificar a questão da temperatura. Então o que vai acontecer, pessoal? Então eu vou ter meu condensador, vou ter essa separação, aqui eu vou ter o vapor saturado, aqui eu vou ter o líquido saturado, tá bom? Aqui eu vou passar então agora o líquido, tá bom? Que está vindo daqui. E aqui eu pego o vapor, né, que se formou até essa pressão intermediária. Se vocês olharem, daqui até aqui eu tenho a pressão mais baixa.
daqui até aqui e aqui, eu tenho a pressão de alta. E aqui eu tenho a minha pressão intermediária, tá bom? Então, o que vai acontecer? Eu vou precisar aplicar vários balanços de massas e balanços de energia no sistema. Então, eu sei que aqui é M6, né, que vai ser igual a M7. Só que aqui, ó, tá chegando a vazão, que seria de M7 mais M2, tá bom? Que estaria passando aqui. Eu sei que M2 é igual a M1, e M1 é igual a M5, que é igual a M4, tá bom? Isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual àquilo ali. Aqui, ó, M6. Então, aqui eu tenho M1, M6, aqui eu estaria passando uma vazão, que seria o M3. Então, a gente sabe que M3 vai ser igual a M7 mais M2. Perfeito? Aqui eu sei que vai ter um fluxo de energia que é do condensador. Aqui eu vou ter um trabalho da pressão, eu vou chamar aqui de alta. Aqui eu vou ter um outro trabalho sendo inserido, que seria do meu compressor de baixa. Perfeito? Aqui eu vou ter o fluxo de calor vindo do evaporador, que a gente chama de carga térmica, tá bom? E aqui, meu sistema tanque flash, se vocês olharem, essa temperatura aqui tá 0 graus Celsius. E normalmente a temperatura aqui externa está 25, 35, né? Então, o que eu tenho que fazer? Esse sistema aqui, ele tem que ser bem isolado termicamente. Então, eu vou considerar que as fronteiras desse volume de controle é adiabático. Então, não tem calor. Só que nesse sistema aqui, propriamente dito, eu vou ter que fazer um balanço de massa e um balanço de energia. Aqui está a sacada para achar quanto está vindo de M6, como está vindo aqui M4, para saber essas relações, tá bom? A sacada para a resolução do exercício está nessas condições, tá bom? Então aqui agora eu vou inserindo as temperaturas que eu conheço, né, as condições, todas as propriedades para eu achar, tá bom? Feito isso, eu aconselho jogar isso aqui em um gráfico de pressão, entalpia, né? Eu já sei os pontos onde cada um está e eu vou achando as entalpias. O professor não vai ficar fazendo isso aqui novamente, né? Eu considero que nessa altura do campeonato vocês já estão com essa fluência, tá bom? Então agora a gente começa a aplicar os balanços. Pessoal, em relação ao exercício anterior, vocês percebem que aqui, ó, eu tô aqui é a compressão. A máxima temperatura vai ser esse ponto 2. Que, a grosso modo, está sendo igual do exercício anterior. Então, eu não consegui modificar a temperatura de saída, a máxima temperatura do meu ciclo. Tá bom? Mas vamos ver o que acontece no restante. Então, agora, eu vou calcular a vazão em M1. Se eu for olhar a vazão em M1, meu efeito frigorífico é da H5 até H1. Se vocês perceberem, né, o H5 vai ser igual a entalpia do ponto 4, né? De vez em está pegando aqui, eu estou pegando aqui, tá bom? Então, a gente está aumentando esse efeito frigorífico. A gente aumentou ele, se a gente for comparar com o exercício anterior. Então, antes acho que estava próximo de 1, a gente conseguiu agora reduzir para 0,784. E aqui agora eu vou calcular a compressão aqui nesse sistema. Como calculo ela? Eu pego a entalpia de 2, entalpia de 1, né, essa variação, vezes a vazão máxima que está passando aqui nesse evaporador. Tá bom? Então, o que o professor fez aqui, né? Eu peguei o trabalho específico desse compressor de baixa e multipliquei pelo esse trabalho. Aliás, por essa vazão máxima. E acho 42,42 kW. Agora aqui, pessoal, eu vou ter aqui meu compressor e eu quero achar quanto de massa está vindo por aqui, tá bom? Eu sei quanto massa está vindo por aqui por causa da carga térmica, né, que precisa, né, do balanço anterior. Então eu preciso achar isso aqui, tá bom? Na verdade, preciso achar esse ponto aqui. Então aqui agora a gente vai aplicar um volume de controle aqui e eu estou considerando que não existe trabalho aqui dentro desse volume de controle e também ele seja adiabático. No balanço de massa, eu sei que M3, o que entra, é o que sai. Então, M4 e M6, tá bom? Eu sei que M4
dos balanços que eu fiz anteriormente é igual a M1. Então eu chego na relação que M3 vai ser igual a M1 mais M6. Agora o balanço de energia, tá bom? Então aqui, né, o balanço de energia, o que entra tem que ser igual ao que sai, acaba sendo, né? Então M3 vezes a entalpia do ponto 3, M6 vezes a entalpia do ponto 6 e M4 vezes a entalpia do ponto 4. Só que a gente já viu, né, que M1 é igual a M4. E agora eu vou substituir isso aqui nessa parte desse termo aqui, ó. Tá bom? Então M1 mais M6 vezes a entalpia de 3 é igual massa, vazão mássica em 1 vezes a entalpia de 4 e sigo isso daqui. Fazendo a relação, vocês vão achar que M6 é igual vazão mássica de 1, a variação de entalpia de 4 menos 3 e entalpia de 3 menos entalpia de 4. Bem, pessoal, eu vou tentar voltar aqui e ver todos os slides. Aqui, ó. Tá bom? Olha isso daqui, ó. Vamos voltar lá para o próximo slide aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, entalpia de 6 é aqui e entalpia de 4 é aqui, né? E estou fazendo, se eu não estou enganado, ele está fazendo entalpia de 6 menos entalpia de 4, é uma das relações. E a outra relação, se eu não estiver enganado, é entalpia de 3 menos entalpia de 4. Tá bom? Vamos voltar lá para o nosso balancinho que nós estamos fazendo. E chegou aqui, ó. Tá bom? E vai achar. Se eu não estiver enganado, pessoal, vocês vão perceber que isso daqui, esse balanço aqui, eu não sei se é título ou 1 menos o título. Tá bom? Só para exemplificar. É o título que está saindo aqui, ó. Isso facilita bastante. Ok? Então a vazão em 6 vai ser 0,202. Então eu já sei agora o quanto está indo de vazão mássica de vapor, né? Então agora eu vou encontrar a potência, né? A potência de compressão lá do compressor de alta. Tem a vazão mássica, a variação de entalpia e acho o trabalho de alta. Então eu não precisei jogar esse vapor até lá embaixo. Eu comprimi ele no estágio intermediário. Somando, né, que eu tenho aqui daí a potência dos dois estágios, né, do compressor, dois estágios não, né, dos compressores, eu achei que é 47,43. Então eu vou avaliar o copo de refrigeração, é 150 dividido por 47 e aumentei aqui. Se eu não estou enganado, do outro era próximo de 2,7, né? Olha como que a gente aumentou o COP, né? Por causa disso. E a vazão, a gente percebe que tem uma redução da vazão volumétrica por causa disso aqui, ó, do compressor. Então esse compressor de baixa ele pode ser menor, porque não precisa comprimir um volume tão grande. Para o compressor de alta, o mesmo procedimento, e aqui uma comparação dos exercícios. Olha como a gente obteve um COP, um aumento do COP, porque a gente diminuiu o trabalho de compressor, ou seja, eu não precisei aquele vapor saturado que estava na pressão intermediária, eu não precisei expandir mais ele, né? Então eu comprimi ele numa parte intermediária. E para o compressor de mais baixa pressão, eu saí de 136 litros por segundo por 106,9, ou seja, eu posso ter um compressor levemente menor, tá bom? Em volume. Isso aqui é muito interessante. Então, por que o COP de refrigeração do sistema 3. Opa, aqui eu errei, aqui seria 2.6 aumentou? Por causa dessa questão desse vapor extra, eu não joguei ele até a pressão lá embaixo para depois comprimir ele. Eu já comprimi ele na pressão de baixo. Tá bom? Quais seriam os efeitos benéficos para o compressor trabalhar com uma menor vazão volumétrica refrigerante na sua aspiração? Menor tamanho. Tá bom? Então, um resumo, né, da remoção de gás flash com pressão intermediária com compressor em paralelo, né? A gente chama isso daqui em compressores paralelos. As vantagens, né? Ocorre uma redução do trabalho, né? Aumenta uma vida útil, né, do meu compressor. Outra vantagem está na diminuição da perda de carga no evaporador ou um menor tamanho, né, da linha desse evaporador que está lá embaixo, tá bom? Isso é os efeitos melhor.
Só que quais são as desvantagens? No geral, sempre vai ser custo, porque eu tenho muito mais equipamento, eu tenho isolante térmico, tá bom? Maior complexidade na linha, eu preciso de uma mão de obra. Só que isso é um custo econômico. Eu vou verificar o quanto eu economizo em conta de energia elétrica sobre o custo a mais que eu estou inserindo, né? Então, isso acaba sendo um lado interessante, tá bom? Então aqui eu tenho que fazer uma análise econômica do sistema. Compensa para muita coisa? Não, mas um sistema que vai trabalhar por um bom tempo, um bom período, né? Dependendo dessas cargas de refrigeração, compensa, tá bom? Só que a gente percebeu que no sistema anterior, se eu fizer a compressão lá da mais baixa para o ponto mais em cima, né? A minha temperatura estava sempre igual, né? Se a gente tivesse de duas pressões, né? Se eu utilizasse aqui a pressão intermediária. A gente viu para o caso da amônia, né? Que a amônia, essa temperatura aqui, né? Ela estaria muito alta. Então, se fosse o mesmo exercício para o anterior para a amônia, a gente ainda estaria com a limitação dessa temperatura, né? Então, não é interessante. Mas será que se eu pegasse e fizesse um resfriamento do meu fluido durante esse estágio de compressão aqui de baixo, resfriava ele e depois comprimisse novamente, será que eu não teria um ganho? Né? Essa agora é o próximo ponto. Então, de vez de comprimir ele num único estágio, né, eu poderia fazer duas coisas. Então, de vez de comprimir ele desse estágio até esse estágio, o que eu poderia fazer? Eu faço uma compressão, perfeito? Faço um resfriamento, né, que estaria passando algum fluido, e depois comprimo novamente, que seria esse esquema aqui, 1:2. Daí aqui eu faço um resfriamento a pressão constante, e depois comprimo novamente. O que vai acontecer? Né? Se a gente lembrar aqui, a gente tem nossas linhas de temperatura. Então, a gente reduziria a temperatura de saída desse fluido, tá bom? Essa seria a nossa motivação. Aqui então, eu peguei vários fluidos, né? Eu deixei a temperatura de condensação fixa em 30 graus Celsius. Trabalhamos com R12, R22, R134A. Esse aqui é o R717, que a gente conhece como amônia, tá bom? E fui diminuindo a temperatura do evaporador, tá bom? Então aqui está a minha temperatura do evaporador, e aqui está a temperatura do ponto 2, né, considerando isentrópico, né? Então, se a gente olhar o R12 e o R134, a gente percebe que conforme a gente vai diminuindo essa temperatura, né, do evaporador, a temperatura do estado 2 não aumenta tanto. Já para o R22, né, a gente viu lá que a gente chegou próximo de 70. Okay? Só que o que acontece com a amônia? Essa temperatura aqui é muito drástica, esse aumento. Então, muitas vezes, esse resfriamento é muito interessante de ser feito com determinados fluidos, e nesse caso a amônia, tá bom? Para refrigeração industrial, o pessoal utiliza muito a amônia, ok? Laticínios, câmaras frigoríficas, né? Que a amônia é um fluido de baixo custo, né? Ele tem a peculiaridade de ser inflamável dentro de certas pressões, ser tóxico, né? Mas se o sistema for bem feito, né, seguir um procedimento correto, é um fluido que sai barato, né? Desde que tenha essa segurança. Então, a gente percebe que a temperatura da amônia é muito excessiva nesse caso. E essa temperatura excessiva vai danificar o sistema, principalmente as partes próximas do compressor, né? Então, eu posso ter duas situações. No livro que eu vou passar para vocês, aqui eles colocariam um sistema de resfriamento intermediário, tá bom? Só que eu posso fazer o seguinte, né? De vez de colocar um resfriamento intermediário com um trocador de calor, será que eu não poderia pegar esse fluido que está saindo aqui e misturar dentro da câmara flash, né? Porque essa temperatura aqui está a 0 graus e a temperatura que está saindo aqui está bem acima, né? Que a gente viu do exercício. Vai ser feita uma troca de energia, né? Esse vapor superaquecido vai dar energia para o líquido saturado. Parte então do vapor aqui superaquecido vai se transformar em vapor saturado e parte desse líquido aqui vai virar vapor saturado, né? Tem um lado ruim? Claro que tem.
mas eu não precisaria daí estar fazendo um resfriamento por aqui, ok? E depois insiro outro compressor para trabalhar. Então eu só uso 2 compressores, ok? Então o que está acontecendo, né? Eu estou jogando aqui esse vapor superaquecido para ser misturado aqui. Ele vai trocar calor com esse líquido saturado, né? Então parte desse vapor superaquecido vai tender a virar vapor saturado. E esse líquido saturado, desse ganho de energia a mais aqui, ele vai virar vapor saturado, tá bom? E eu sigo esse procedimento. Então, esse exercício aqui, se eu não estiver enganado, é seguindo o mesmo esquema, né? Agora a gente chama aqui tanque de flash, tá bom? E se a gente ver aqui os compressores, né? Agora é como se a gente estivesse vendo eles em série. No caso anterior estavam em paralelo, nesse caso eles estão em série, ok? Então, uma estação frigorífica de amônia é dotada de um tanque flash, tá bom? As temperaturas mais baixa, menos 35, a mais alta é 30, e essa pressão intermediária é 0 graus. E a carga térmica que eu vou ter que ter aqui é de 150 kW, ok? Aqui a gente vai considerar o padrão normal, tá bom? Então só para a gente poder fazer, então eu vou trabalhar aqui com fluido amônia. Essa pressão vai estar em mudança de fase menos 30 e essa pressão aqui de 35. Sigo todos os mesmos procedimentos, calculo as entalpias, tá bom? E vou achar que essa temperatura aqui, ó, é 149,1 graus Celsius. Posteriormente, agora eu faço o cálculo para calcular a vazão máxima, né, que seria a carga térmica sobre efeito frigorífico, e acho uma vazão de 0,1419 kg por segundo. Acho o meu trabalho de compressão de 52,93. E vou analisar o COP 2,83, tá bom? Tá muito melhor que o do sistema que estava trabalhando com R22, só que eu estou com a dificuldade de estar trabalhando com fluido a uma alta temperatura na saída do meu compressor, trabalhando em um único estágio de compressão. Então aqui agora, pessoal, a gente vai fazer o mesmo esquema, certo? De multipressão, só que a gente vai utilizar os compressores em série, tá bom? Então, ó, esse aqui vai comprimir aqui, vai jogar para cá, vai pegar parte da vazão que está vindo aqui, parte da vazão que se transformou em vapor aqui e vai jogar para cá, tá bom? Então, eu vou seguindo o mesmo procedimento, pessoal. Resolução, né? Por isso que eu falo, escreve diagrama, põe para a gente poder visualizar isso aqui, tá bom? Então, aqui eu sei que vai sair com título igual a 1, tá bom? Aqui do evaporador, né? Ele não falou nada de superaquecimento, então eu não estou inserindo. Uma complexidade é inserir um superaquecimento aqui, inserir um subresfriamento aqui, mas a gente não está fazendo isso, tá bom? E vou colocando as propriedades. Ó, pessoal, aqui o título é igual a 1 porque aqui está saindo só vapor saturado, tá bom? E aqui agora esboçar o diagrama. Então, meu ponto 1 está aqui, meu ponto 2 que está saindo, ó, ponto 1, meu ponto 2, tá bom? Meu ponto 3 é aqui, ó, tá bom? Eu sei as propriedades, só não sei a vazão. Então tá aqui. Meu ponto 4 seria a compressão que estaria ocorrendo aqui, ok? Lembrando que tá isso aqui, se a gente não está falando nada de ineficiência, tá bom? Põe minhas temperaturas e aqui eu considerei 0 graus, tá bom? Então eu tenho como achar o ponto 7, como achar o ponto 8, né? Que isso daqui vai ser igual a isso, e isso aqui vai ser igual a isso. Lembrando que aqui título é igual a 0 e aqui também título é igual a 0. Só está modificando as pressões de mudança de fase, tá bom? Sei que o meu fluido é amônia, ponho lá minhas pressões, tá bom? E por tabelas de diagrama já encontro as entalpias de interesse, tá bom? E vou achar aqui, né, que essa temperatura caiu do 140 para o 81,4, já bem melhor, né? Por quê? De vez de comprimir até aqui para chegar no 140, eu fiz um resfriamento e depois comprimi daqui a aqui, tá bom? Acho as outras entalpias de interesse e agora começo a fazer aqui, né? Então, aqui a gente vai ver que houve uma melhora, né, do efeito frigorífico,
porque de vez foi daqui, né? O efeito frigorífico do exercício anterior era aqui. Agora, no nosso caso, está sendo toda essa variação de entalpia. Então, a gente teve uma diminuição da vazão máxima igual, similar do outro. E eu vou achar que o trabalho de baixo vai ser 21.1. Okay? Aqui seria a entalpia do ponto 2S e aqui a entalpia do ponto 1. Aqui segue o mesmo procedimento, pessoal, para resolução. Considere isso aqui adiabático, não tem trabalho, e vou ter que fazer agora balanços de massa e balanços de energia. Então eu sei que aqui, né, M1 é igual a M2 e M1 é igual a M7, tá bom? Só que daí o que a gente está percebendo? Então o que está entrando aqui de M1 é o que está saindo por aqui. Então a gente chega à conclusão que M3 é igual a M6, balanço de massa. Agora o balanço de energia, né? O que entra é igual ao que sai. Então, o que está saindo? M3 vezes a entalpia de 3, M7 vezes a entalpia de 7, mas eu posso fazer isso aqui. Só toma cuidado no colocar aqui, a gente às vezes acaba colocando H1, tá bom? Então tá aqui, tá saindo. Aqui está entrando M6 vezes a entalpia de 6 e M2 vezes a entalpia de 2. Só que aqui eu sei que é M1 e pelo balanço que a gente fez aqui, eu sei que isso aqui é M3, tá bom? Como eu estou querendo achar agora essa vazão, né, eu isolo esse termo, fica M1, H2 menos H7, H3 menos H6. Tá bom? Fazendo os cálculos, eu chego que a vazão em 3 é 0,1559 kg por segundo. Agora eu calculo o compressor de alta, né, o trabalho, 25,3. O trabalho dos dois compressores eu somei e deu 46,4. Se eu não estiver enganado, ocorre um aumento do COP, nesse caso, e ocorre uma diminuição da temperatura, né, máxima do exercício. Então, o bom disso aqui é essa redução de temperatura, tá bom? Observação 2, né? Embora conseguimos uma redução do trabalho de compressão, isso nem sempre ocorrerá quando comparamos o ciclo padrão, podendo até ser maior. Daí isso depende também de reversibilidade, do tipo de fluido, tá bom? E aqui, né, eu pegaria e falar, para aprofundar, procura outros fluidos, né, que às vezes nem sempre tem essas, só para visualizar. Mas esse caso aí, nesse caso da temperatura, né, é a amônia que se beneficia mais desse ciclo, tá bom? Quais seriam as vantagens e desvantagens do uso dessa configuração? Né, a gente percebe a redução máxima, né, essa aqui que a gente está procurando, essa redução de temperatura. E qual o valor da pressão intermediária pode ser escolhida ao acaso? Existe uma pressão ótima, né? Essa pressão ótima, pessoal, ela está existente lá no livro do Shapiro, né? Que a gente pode considerar gases ideais. Então, para a gente achar essa pressão intermediária ótima, ou onde a gente tem que estar atuando, a gente faz uma média geométrica entre a pressão, né, de aspiração e a pressão de descarga, ou melhor, a pressão do evaporador e a pressão do condensador. Na prática, né, fazendo esse cálculo, a gente bate aqui. Não está no caso real, mas está muito próximo do ponto ótimo, tá bom? Então, para questões práticas, a gente pode utilizar dessa média geométrica. Pessoal, aqui é um outro ciclo, tá bom? Embora existam dois sistemas separados. Então, eu tenho aqui um ciclo de compressão a vapor trabalhando em um caso maior, em temperaturas maior, ou a gente fala ciclo de alta temperatura, e um de baixa temperatura. O que está acontecendo aqui, né? Aqui eu tenho um ciclo simples, e aqui em cima também eu tenho um ciclo simples. Só que eu estou aproveitando que o condensador desse ciclo de baixa, né, ele está expelindo o calor para o evaporador do ciclo de alta, né? Mas por que isso, professor, né? Porque às vezes não compensa, né, eu ficar fazendo tantas modificações, e às vezes eu posso ter um fluido que trabalha melhor nessa temperatura de alta do que nessa temperatura de baixa, né? Assim, de vez em ter um único ciclo trabalhando aqui, né, eu colocaria dois ciclos trabalhando. Então a gente está fazendo uma cascata, tá bom? Ó, então
para esse ciclo de alta temperatura, ele estaria aqui, ó, fazendo a anotação aqui para vocês poderem ver. Só que aqui nesse caso eles estão trabalhando com o mesmo fluido, né? E para o de baixa, estaria aqui, ó. Então se a gente for olhar, o condensador desse aqui, ó, tá com essa temperatura aqui. E o evaporador desse aqui tá nessa temperatura, então eles vão trocar calor. Então esse aqui vai jogar energia para esse aqui que está ocorrendo aqui. Tá bom? E eu posso ter muitos ciclos sendo colocados aqui, tá bom? Então por isso que se chama sistema em cascata. Não tem muita dificuldade de resolução. Só lembrando, né, o que está sendo expelido desse condensador, de calor desse condensador, está sendo absorvido no evaporador do ciclo acima, tá bom? Por que normalmente utilizar o sistema em cascata, né? Por causa de pressões. Então vamos pegar aqui o R12 e o R13, só para fazer um comparativo. Então eu peguei a temperatura de mudança de fase, menos 70 e 25 graus Celsius, ok? Para o R12, a pressão a menos 70 é 12,42, enquanto que para o R13, essa pressão é 180,9. O volume específico, né, para o R12 a menos 70 é 1,14, enquanto que o volume específico para o R13 é 0,008. O que vocês estão notando, né? Está olhando essa pressão aqui? Está muito abaixo da pressão atmosférica, né? Então, se ocorrer vazamento, não compensa trabalhar com o R12 nessa temperatura tão baixa, tá bom? E a gente percebe aqui também o volume específico desse gás aqui, né? Ele está muito alto, exigiria um compressor maior, tá bom? De volume. Já para o R13, a gente percebe que o volume específico é baixo, quando comparado ao R12, e essa pressão está acima. Só que agora, quando eu vou lá para uma temperatura de condensação de 25 graus Celsius, olha a pressão que esse daqui está saindo, 3.560, não é tão alto, tá bom? Só que agora dá uma olhada nesse aqui, ok? Então, vocês estão percebendo que nesse caso aqui a pressão está sendo relativamente alta. Então, o que eu posso fazer? Eu posso imaginar um ciclo na baixa temperatura trabalhando com o R13, onde ele vai ter as melhores propriedades, tá bom? E enquanto que depois o ciclo de alta temperatura trabalhando com o R12. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqui eu trabalharia com o R12 e no de baixo aqui o R13. Até por uma questão dessa razão de pressão aqui, tá bom? Aqui também vai dar muito alta, mas nesse caso aqui a gente vai perceber que a gente vai conseguir, né, trabalhar com o R12 em melhores condições, ok? Então é essa a discussão que seria feita. Então deve ter exercícios aí, e o exercício normalmente trabalha com o mesmo fluido, né? Se eu trabalhar com o mesmo fluido, a questão que vai ajudar muito vai ser nessa questão aqui dessa temperatura aqui também, ok? E lembrando, pessoal, a sacada é resolver o exercício e o Q, fluxo do condensador de baixa, vai ser igual ao fluxo do evaporador de alta temperatura, tá bom? Então aqui eu vou ter uma vazão mássica, M de alta, vou colocar MA, e aqui eu vou ter uma M de baixa, tá bom? Fazendo um balanço de energia aqui, daí eu vou chegar aqui MA, né, vezes a entalpia do ponto 1 menos a entalpia do ponto 5, tem que ser igual a MB. Opa, desculpa, fiz coisa errada aqui, deixa eu só corrigir aqui. Vou apagar aqui, tá bom? Só para a gente poder fazer melhor. Então, o que eu estou vendo aqui, né? Que do condensador de baixa temperatura tem que ser igual ao Q do evaporador de alta temperatura, que é isso aqui, tá bom? Então, se eu fizer aqui o Q do condensador de baixa, vai ser MB, entalpia do ponto 8 menos a entalpia do ponto 5, que seria essa variação de entalpia. Enquanto que o Q do evaporador de alta temperatura vai ser o quê? MA, entalpia do ponto 1, menos a entalpia do ponto 4.
Então daí eu posso igualar essa parte desse termo com essa parte desse termo e vocês acham a relação entre massa de A e massa de B. Tá bom? E possivelmente aqui é onde eu vou estar pegando minha carga térmica de interesse. Ok? Então esse é o sistema em cascata. Outra coisa também aqui que pode ocorrer, pessoal, aqui, né, a gente tem uma temperatura, né, intermediária. Vamos dizer aqui eu estou com hortaliças, vamos dizer uma temperatura de 0 graus Celsius. E aqui eu estou com um sistema resfriado de menos 25 graus Celsius. Tá bom? Então eu estou com 2 evaporadores. Tá bom? Eu vou ter uma carga térmica entrando aqui e uma outra carga térmica de B, e aqui eu colocaria de A. Tá bom? Então esse aqui seria com resfriador intermediário ainda, né? Que ele está aqui, que é a câmara flash, mas aqui no nome a gente está dando resfriador intermediário. Tá bom? O que está acontecendo aqui, ó, pessoal? Se a gente for ver, a entalpia que está entrando nesse ponto aqui, né, é dessa expansão. Posteriormente, chega aqui o ponto 6, e aqui eu estou saindo com a entalpia do ponto 8, né, porque eu estou saindo só com líquido saturado. Se eu for ver aqui, né, para esse fluxo de calor desse evaporador aqui, o evaporador de alta, seria a vazão máxima de 7, vezes o efeito frigorífico. Qual que seria o efeito frigorífico? Seria entalpia de 7 menos entalpia de ponto 5. Tá bom? E desse evaporador de baixa aqui, né? Então seria de baixa. Seria o que, né? A vazão que estaria passando em M8 ou M1, vocês escolhem. Entalpia do ponto 1 menos entalpia do ponto 8. Perfeito? Feito isso, vocês vão achar uma vazão máxima aqui, uma outra vazão máxima aqui. E depois vocês vão conseguir resolver tudo isso daqui fazendo balanço de energia e balanço de massa, que depois vai sair aqui. Tá bom? Só que aqui eu já não posso falar que M3, né, vai ser igual a M6. Na verdade, o que está passando aqui vai ser igual, né, que vai estar sempre entrando. Então a gente vai chegar no balanço de massa aqui, que está saindo aqui em M3, vai ser o quê? O que está entrando aqui, M6, mais o que está vindo em M7. Né? Vocês têm que tomar esses cuidados. Esse exercício 8 aqui é fazendo essa sequência, tá bom? Então esse aqui eu vou deixar para estudos para vocês fazerem em casa. Eu não vou entrar em detalhes, né? Isso aqui a gente já comentou bastante. Isso aqui eu acho que é melhor vocês fazerem esse cálculo ó, aqui, ó. Tá bom? Que o que está saindo aqui é o que está entrando aqui. Então eu chego à conclusão de M3 é igual a M6 e M7. Fazendo os balanços de energia, que acaba sendo um pouquinho mais complexo do que os casos anteriores, tá bom? E a pergunta, quando eu uso um único, né, compressão ou duplas compressões, isso aí vai depender muito da parte financeira. Mas normalmente, né, se eu estou trabalhando a menos 20 graus Celsius, eu já posso pensar em trabalhar com mais de um compressor, tá bom? Aqui, então, o Stoker ele faz esse comentário, né, para refrigeração industrial. E na sequência do material do Rudimar Matos, ele vai falando, ó, até mais ou menos 35, você pode usar um estágio, um ciclo simples. Menos 70 a 35, possivelmente você vai ter que ter mais de um estágio de compressão, né? E aqui sucessivamente. E aqui, né, como que eu defino a temperatura do evaporador e da câmara frigorífica, né? Aqui depois, quando a gente for falar de evaporador, eu comento com mais casos para vocês, tá bom? Não vou entrar nesses detalhes aqui.